Hoje nós temos mais um evento do Movimento Geração 68, Sempre na Luta, e hoje nós vamos ter um debate com a presença do professor Hildo Sauer e do agroecólogo Jean-Marc van der White. Né? O professor Hildo ele é professor titular da USP, vice-diretor do IEE, que é o Instituto de Eletrotécnica, não, Instituto de Energia e Ambiente da USP, era eletrotécnica, e ele foi diretor de gás da Petrobras de 2003 a 2007. O Jean-Marc, ele é agroecólogo, militante da Geração 68 e foi presidente da UNE de 1969 e 1977. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre a exploração de petróleo na Foz da Amazônia. É viável e necessária? Então, nós vamos começar com o professor Hildo, ele vai falar cerca de 20 minutos, depois nós passamos para o Jean-Marc, mais 20 minutos, e aí nós abrimos para vocês fazerem perguntas, tá? Então, vamos lá? Boa noite a todos, boa noite, Hildo, vamos começar. Boa noite a todos, minha saudação aos organizadores, e de modo particular ao Jean-Marc van der White, referência histórica aí das lutas, quando eu era mais antigamente, evidentemente, um pouquinho antes, alguns aninhos antes, permaneceu a nossa memória de 68, para quem retomou isso em 78, 79, 76, quando nós retornamos com as manifestações de rua lá em Porto Alegre, eu levei bomba lá depois. Invasão da casa do estudante, essas coisas aí. Então, minha homenagem ao velho batalhador, rejuvenescido. Esse tema, assim como grande parte do que tem acontecido recentemente nos debates, está eivado de pré-julgamentos, talvez, ou de condições previamente de quem busca se alinhar por um lado ou por outro. O debate público e a mídia tem sido eivada de controvérsias e tal. Eu pretendo fazer os meus comentários nesses 20 minutos em duas perspectivas. Primeiro, o papel da apropriação da energia na sociedade ao longo da história humana e o papel que essas várias possibilidades assumiram, especialmente a partir da Revolução Industrial, com todas as suas consequências, para depois desse contexto analisar um pouco mais detalhe, na medida que as informações estão disponíveis, elas são parcas, não há detalhes do embate técnico, por exemplo, para ter uma opinião formada sobre o que de fato está no conteúdo dos documentos submetidos, analisados. Seria não apropriado opinar sobre o que o IBAMA disse e o que a Petrobras escreveu, porque eu não conheço. Então, de qualquer maneira, eu posso fazer uma análise mais genérica sobre isso. Bom, começando então. Primeira noção que está muito clara é que a própria emergência da vida no planeta, há cerca de 4 bilhões de anos atrás, foi um processo energético de apropriação da energia do entorno, formando um momento profundamente improvável e mágico a ideia de que moléculas poderiam se organizar em estruturas capazes de fazer duas coisas: apropriar a energia do entorno e ter a informação para se replicar. Depois a evolução conta essa história. Seres mais complexos, progressivamente, quer dizer, primeiro células com membrana, órgãos, organismos, vida, e com sua evolução chegamos lá, depois de uma longa trajetória, Homo sapiens e tal, e foi expulso das savanas
foi expulso das florestas para descer as savanas lá no começo. E a apropriação da energia, sob várias formas, permitiu a evolução humana. A evolução do cérebro humano está ligada diretamente ao domínio do fogo. Quando nós exogenizamos grande parte do nosso sistema digestivo, isso permitiu que 20% da energia, que o nosso cérebro fosse descomunalmente maior que o dos outros, que permitiu a capacidade de simbolizar, de organizar. Bom, para não ficar muito no passado, distante, nós nos tornamos caçadores-coletores, então aleatoriamente capturávamos aquilo que a fotossíntese nos permitia, a energia do sol. Se lá no começo da vida, provavelmente a energia era geotérmica, depois a fotossíntese permitiu que nós capturássemos aleatoriamente o que era permitido. Depois de crises ecológicas em algumas regiões, nós somos compelidos, de uma certa forma, a nos tornarmos agricultores sedentários, com todos os problemas que isso nos trouxe, de doença, de aglomeração, etc., etc. Propriedade privada, controle da área. Quando éramos pequenos bandos sociais, caçadores-coletores, vivíamos em certo equilíbrio. Há 12 mil anos atrás, entre 12 e 8 mil anos atrás, em provavelmente 4 ou 5 regiões do planeta, nós passamos a organizar e domesticar a fotossíntese sob a forma de agricultura. E éramos, então, 20, talvez 30, talvez 15 milhões de seres que progressivamente, nem todos, ainda hoje, temos os caçadores e coletores, e a parte desse debate lá na Amazônia, em outras regiões do planeta, muito poucos, mas ainda sobrevivem nessa condição. Em 12 mil anos, nós passamos para cerca de 700 milhões de habitantes do planeta. Novamente, a crise, especialmente na Europa, Inglaterra e outras regiões, de ter acesso à área para a produção de alimentos para as pessoas e para os animais, madeira, lenha, para a metalurgia, para a indústria, etc., nos forçou a buscar recursos de estoque. O carvão progressivamente assumiu um papel, e dos 700 milhões de habitantes, em 150 anos da era do carvão e do vapor, com a máquina a vapor nas fábricas muito rígidas, os barcos a vapor e os trens, nós passamos para 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, portanto, incrementando extraordinariamente a produtividade social do trabalho, que agora permitia que muito mais produtos e bens fossem disponibilizados com menos horas de trabalho socialmente incorporado. É verdade também que, junto com a Revolução Industrial, sobreveio não como uma necessidade histórica, mas como produto do contexto, das lutas políticas de então, emerge o modo capitalista de produção, que marca o período de então até hoje, os 250, quase 300 anos hoje. Na virada do século XIX para o século XX, uma grande transformação se passa. A hegemonia britânica, a partir da máquina a vapor, lenta e gradualmente passou a ser substituída por outras formas, e a apropriação social da energia teve um papel importante nesse processo. De um lado, a vertente do eletromagnetismo, motor elétrico, gerador elétrico, em 1871, primeira transmissão elétrica até a feira de Frankfurt e tal, permitindo-nos agora as fontes de energia disponíveis em vários lugares cada vez mais distantes podem ser apropriadas pela geração elétrica, transmissão elétrica e chegar a qualquer ponto para fazer luz, força motriz agora fracionada na medida necessária para os processos produtivos, diferente da máquina a vapor, carvão, etc. E, em paralelo, o motor de combustão interna libertou também o fracionamento da mobilidade. Primeiramente, os motores a combustão interna eram com óleos vegetais, etanol, óleos vegetais.
A era do petróleo emerge e se consolida em 1920, quando nos Estados Unidos havia mais carros elétricos e carros de outras fontes do que os carros de derivado de petróleo. Por que isso acontece? Pela característica intrínseca. Um produto de alta densidade energética, quantidade de energia contida por metro cúbico ou por quilograma. O esforço energético para mobilizar um barril equivalente de petróleo naquele tempo, nas jazidas mais favoráveis, você gastava um esforço de um barril para arrancar sair da natureza. Isso tem uma tradução econômica, tem a ver com produtividade. Isto é, com menos capital e menos trabalho morto e menos trabalho vivo, produz-se muito mais. É verdade também que todo esse excedente econômico serviu para acumulação dentro do modo capitalista de produção. Esse é o fato. Agora, e o século passado, pode-se dizer que foi o século do eletromagnetismo, da vertente elétrica, junto, evidentemente, com os grandes conglomerados financeiros, siderurgia e tal, telecomunicações, mas, acima de tudo, no campo energético. É o século do petróleo, dos derivados e da eletricidade, que, em 1936 e 1928, formaram dois grandes conglomerados. O Tratado de Acre juntou as chamadas Sete Irmãos, que dividiram o mundo em regiões para apropriação do petróleo e do excedente econômico, que foi o motor da acumulação capitalista. Passamos de 1,7 bilhão de habitantes em 1900 para 6,7 bilhões no planeta em 2000, hoje 7 bilhões. Isto, evidentemente, foi possível do ponto de vista da produção, pela apropriação das fontes de energia de maior qualidade, de menor entropia, isto é, aquelas que permitem produzir mais com menos esforço e com menos custo de capital vivo, de trabalho vivo e trabalho morto. Isto é capital. E por isso que a disputa no século passado, em todas as coisas do petróleo, e apesar das consequências deste processo engendrado a partir da Revolução Industrial, emissões de gás de efeito estufa, as imensas catástrofes ambientais locais, Manchester, Liverpool e outras cidades, depois isso se espalhou pelo mundo, o fato é que a produtividade e esses 7 bilhões de seres que hoje estão aqui, em grande parte, estão vinculados a esse processo. Se eu pudesse fazer uma analogia, eu diria o seguinte: hoje, cada ser humano do planeta tem equivalente da sua capacidade de trabalho, ele tem 170 escravos energéticos virtuais. Isto é, se eu apropriar a energia de todas as fontes que são usadas no sistema de produção, seria equivalente a ter cada ser humano que hoje vive cerca de 174 escravos energéticos. Isto é, a potência das motores, máquinas, a energia que nós usamos para a iluminação, se ela fosse produzida só com o trabalho humano, como era quando éramos caçadores e coletores, e também na era da agricultura, precisaríamos ter 174. Isto é, em média mundial. Nos países de maior consumo e acumulação, leia-se América do Norte, grande parte da Europa, Japão e outras regiões, essa assimetria é muito maior. Então, por isso que, para encerrar essa pequena introdução sobre o papel ainda existente do petróleo, um pequeno número, em escala mundial. O PIB mundial, ano passado, parece que foi em torno de 90 a 95 trilhões de dólares. O mundo ainda está consumindo, tinha caído durante a pandemia, voltou a um pouco mais de 100 milhões de barris por dia, isto são 36,5 bilhões de barris por ano. O custo direto de produção, capital e trabalho apropriado está na ordem de $2 por barril. Na Arábia Saudita, 8 do pré-sal aqui no Brasil, em torno de 20, com os imensos recursos do shale oil. Shale gas nos Estados Unidos, agora na Argentina, na China, Itália e outras regiões do planeta. O preço
deste petróleo está sendo, desde que a OPEP retomou o controle em 2005 em diante, 2004, 2005 em diante, sob liderança do Chaves, junto com os sauditas, incorporação da Rússia, a OPEP, que produz cerca de 40% do petróleo consumido no mundo, porém, aquele que circula, que é exportado. Os únicos 2 países não vinculados ao OPEP no planeta são o Brasil e o Canadá, que não tem vínculo e que são grandes exportadores relevantes hoje. Bom, esse é o quadro mundial. E se nós pegarmos esses 36 bilhões de barris sendo vendidos a 60, 80 dólares, custando em média 8, 10, são média de 70 dólares por barril, são 2 trilhões de dólares por ano. Se nós quiséssemos tirar esse petróleo de lá, significa que era preciso usar outras fontes. Por exemplo, liquefazer carvão, que seria um assinte muito maior, dado que é das emissões, custa 80 dólares, capital trabalho. Biocombustíveis, etanol deve estar nesse preço direto. Não haveria esse excedente. Esse excedente desses 2 trilhões vai para onde? São lucros, dividendos, transferências, impostos, etc. Eu quero dizer com isto que a presença do petróleo na matriz energética ainda é importante por causa desse excedente. A pergunta é, para quem vai esse excedente e por quê? Isso vale para o Brasil? Tem sido para virar dividendos, alguns royalties são mal aplicados, isso no mundo inteiro. Em grande parte do planeta. É claro que a Arábia Saudita, tem a Saudi Aramco, que no ano passado, sozinha, ela teve mais lucros do que todas as 5 maiores outras empresas do mundo. Isso é um indicador da resiliência do petróleo em termos econômicos e sociais e das consequências sociais que adviriam se num passe de mágica fosse possível removê-lo. Então, a humanidade, para encerrar essa primeira etapa, enfrenta um trilema hoje. Esse trilema é que nós teríamos que, de preferência, retirar da matriz os fósseis. Retirar das matrizes os fósseis, para emitir menos gás de efeito de estufa, significa reduzir a produtividade. Quando, de outro lado, num planeta que tem 700 milhões de miseráveis, 10%, mais os 500 milhões de pobres em larga escala, mais os remediados, esse efeito da redução da produtividade provavelmente teria repercussão com eles. Então, esse é o trilema que eu acho que estamos enfrentando. Agora, para começar a encerrar, ir para o debate, e por isso que, no caso brasileiro, veja, o Brasil era importador de petróleo, sofreu com o primeiro e segundo choque. Agora, quando a OPEP resolveu elevar os preços em 2004, 2005, nós já tínhamos produzido a autossuficiência e mercê do nosso plano estratégico. Eu estava lá, nós levamos a descoberta do pré-sal, que é a primeira grande jazida das últimas décadas no mundo. Por isso está em disputa. O único país que continua abrindo suas entranhas para exploração por estrangeiros é o Brasil. Por isso que a Shell está aqui, a Total está aqui. Indo para o debate lá do Amazonas, então, porque eu estou vendo que o meu tempo está se esgotando. Eu acompanho essa controvérsia, não, como disse, em detalhe, mas vamos aos fatos. Primeiro, a Petrobras já está produzindo petróleo, óleo leve e gás em Urucu. Começou em 84 e desde 2007, 2008, 2009 está levando com gasoduto até Manaus. Lá seria para substituir. Então já tem uma longa operação dentro da Amazônia. A controvérsia, eu não sei exatamente quais foram os argumentos técnicos que o IBAMA rejeitou, porque o IBAMA rejeitou, e o IBAMA, evidentemente, detém quadros técnicos respeitáveis, assim como, do outro lado, a Petrobras, que assumiu aquele bloco, que antes estava com outros, ela assumiu há cerca de 2, 3 anos. Não sei que estudos ela apresentou. Então, não seria leviano opinar por que aprovaram, por que não aprovaram. De qualquer maneira, o que eu posso afirmar é o seguinte: a minha percepção é de que, como a Petrobras já fez mais de 1.000 poços em águas profundas, com mais de 2.000 metros, não teve nenhum acidente relevante nesses poços.
Quem teve foi uma outra empresa ali no litoral, com uma exudação, uns anos atrás. Se tratava, me parece, de fazer um poço que fica a 175 quilômetros da costa e a 500 quilômetros aproximadamente da foz específica do Rio Amazonas, muito embora aquela bacia tenha o nome de bacia do Foz do Amazonas, porque assim ela é chamada geologicamente, ela vai desde a fronteira com a Guiana Francesa até o Pará, depois tem a bacia na margem equatorial norte para Maranhão, depois a outra bacia de Barreirinhas, que fica também no estado do Maranhão, Piauí, depois a bacia do Ceará, e depois a bacia Potiguar. Esse é o nome. E eu vi que uma das exigências do IBAMA, mencionada publicamente, é que não havia sido feita a avaliação de área sedimentar. De fato, há uma resolução de 2012 do Ministério do Ambiente e de Minas e Energia que dizia que esse estudo ia ser. Mas ele se aplicaria, ele é um estudo que se demorar. E quem deveria fazer é o governo que não o fez. Eu acho que esse processo está eivado de controvérsia. De um lado, a Agência Nacional de Petróleo outorga licitações de blocos. Eu nunca faria isso, porque eu tenho preferia um outro modelo, mas já que, considerando o que está aí, outorga os blocos. As empresas contratam e se comprometem a investir. E daí, do outro lado, nós temos essa situação. Há um problema de coordenação e de política pública que vem de longe, buscando harmonizar. Qual é a política nacional para esse setor? É de um lado ou é de outro? De qualquer maneira, pessoalmente, eu devo afirmar que eu acho que, dada a importância do petróleo, veja, e essa é uma outra questão, que aquilo que eu disse para a escala mundial, eu tenho que primeiro falar sobre o Brasil. O Brasil está produzindo cerca de 1 bilhão de barris por ano, exporta 1 milhão de barris por dia, importa 500 mil, que é mais crescência, mas é assim que as políticas recentes conduziram o processo. O excedente econômico anual disso pode ser estimado em cerca de preços elevados ano passado, custo de 8, preço de 68, 70, são em termos de 60 a 70 dólares por barril, são 60 a 70 bilhões de dólares por ano, que é o que estavam. Importante lembrar, a Petrobras produz somente 75% do petróleo. O restante já são de estrangeiras, eu acho que nunca deveria, nem era necessário que acontecesse. De qualquer maneira, o excedente anual está no Brasil da ordem de 70 bilhões de dólares, portanto, cerca de 350 bilhões de reais, e foi o que deu origem àquele lucro enorme do ano passado, 212 bilhões, que foi distribuído. Foi para quem esse dinheiro? 212 bilhões de reais foram distribuídos no ano passado. 44% para estrangeiros. 20% na Bolsa de Nova York e 24% em São Paulo. 18% para grupos privados nacionais. E 1% para o Fundo de Garantia, 28% para o Tesouro Nacional e 10% para o BNDES. Portanto, o Brasil e o petróleo, com todas as suas consequências, tem se tornado uma alavanca para gerar excedente econômico, especialmente de grupos estrangeiros. A nossa história era de que a Petrobras sendo uma construção histórica e social do povo brasileiro, a Constituição dizendo que, pelo artigo 20, o recurso do subsolo, incluindo os minérios, incluindo os da Vale do Rio Doce, que gerou muito lucro e, como dividendo para a sociedade, nos legou Brumadinho e Mariana. Então, se esse excedente econômico fosse direcionado para educação pública, saúde pública e investimentos necessários em ciência e tecnologia, inclusive para viabilizar a entrada em condições econômicas e aquilo que é feasible se tornar viable. Das renováveis, em grande escala, precisa de recursos. Então, evidentemente, me parece que o petróleo não pode ser abandonado no Brasil neste momento, desde que a sua produção
se destine para gerar excedente econômico para a sociedade. Desses 300 bilhões gerados de excedente no ano passado, como eu disse, 180 bilhões foram lucros. Os 212 incluíam o do primeiro trimestre deste ano, com os distribuídos. 60 bilhões foram para royalties, participações especiais, e eu não vejo IDH e os municípios, Estado do Rio de Janeiro, ter sido o maior beneficiário. Não vejo isso no IDH de lá. 60 bilhões foram para lucros, para imposto de renda, PIS/COFINS, do Tesouro Nacional. Então, se nós estamos retirando um recurso que pertence às gerações futuras, estamos convertendo isso em dividendos, em grande parte vão para o estrangeiro, nós temos uma questão aí para discutir, que vem antes de debater só a questão do Amazonas e a questão do pré-sal como um todo. Eu acho que esta é uma questão que precisa ser colocada. E, para isso, o melhor modelo não é nem concessão nem partilha. Seria a contratação direta da Petrobras para produzir o petróleo necessário, no ritmo necessário, para financiar um projeto de educação pública, saúde pública, ciência e tecnologia, infraestrutura e financiar efetivamente a entrada das fontes renováveis no médio prazo. Há uma dificuldade, pelas razões que eu expus antes e agora, porque, tipicamente, as mudanças de matriz energética, o carvão, quando passou de 5%, levou 50 anos para atingir 50% da matriz energética mundial, lá em 1700 e pouco. O petróleo levou 40 anos para atingir, depois de passar de menos de 5%, a participação de 50% na matriz energética. O gás natural, até hoje, não chegou à participação relevante. Então, a inércia do sistema produtivo hegemônico nos deu a lição de que mudar de uma fonte para outra, por mais necessário que seja, leva tempo e precisa de recursos. De maneira que eu acho que o grande debate brasileiro devia estar focado nisso. É evidente que eu defenderia imediatamente a abolição do petróleo se achasse que isso é viável imediatamente. A teoria da precaução nos diz isso. Agora, quando se confronta a teoria da precaução, que diz que nada que não seja inteiramente seguro deve ser realizado, a não ser que se tenha a segurança necessária, neste caso, como eu disse antes, estamos enfrentando um trilema. Voltando lá para a margem equatorial. De um lado, tecnicamente, não vejo dúvidas de que a Petrobras tem condições de, tecnicamente, o que se está buscando lá, fazer um poço. E eu começo a encerrar. Se os estudos técnicos não são adequados, que se faça. Que seja repetido. O IBAMA tem obrigação, não só direito, como obrigação de agir. Agora, a ideia de que o debate me parece estar mal focado no seguinte sentido, de que este poço abriria toda a fronteira da margem equatorial, porque tem a discussão em torno daqueles corais, que são controversos. Greenpeace diz que eles existem, o pessoal da Universidade do Pará diz que não existe, embora eles ficariam numa altura de até 200 metros de profundidade, se existe. Estariam longe daquele poço. Então, veja bem, o que está em discussão aqui não é aparentemente está havendo uma espécie de habeas corpus preventivo contra a exploração de petróleo no Amazonas, quando você impede de furar o primeiro poço e saber quanto petróleo, se há petróleo lá e quanto há. Eu acho que é conveniente e necessário saber quanto petróleo há e aonde ele está. Agora, para isso é necessário fazê-lo com o zelo e cuidado que exige. E o IBAMA, evidentemente, deve só licenciar se as questões técnicas estão resolvidas. Eu acho que a Petrobras consegue resolvê-las. Agora, a segunda etapa que eu vejo não vejo nem a necessidade de produzir, quer dizer, não me sinto confortável em defender a produção de petróleo, nem do pré-sal, como está sendo feito hoje, e nem da margem equatorial, se este petrólio tem duas consequências. Primeiro, aumentar a riqueza dos acionistas da Petrobras apenas, atualmente, e de outras empreiteiras e de outras petrolíferas que estão aqui. A Shell já produz 15% do petróleo brasileiro, a Total está aqui, as chinesas estão aqui, porque o Brasil, infelizmente, tomou a decisão de manter o modelo aberto. Então, essa é a primeira questão. A segunda é de que o dinheiro, os recursos que vêm a ser gerados
pela produção de petróleo, devem necessariamente ser recursos para mudar a sociedade brasileira. Isso inclui atacar a pobreza, educação pública, saúde pública, infraestrutura urbana, reforma agrária e, acima de tudo, também financiar ciência e tecnologia para poder acelerar a mudança da matriz energética mundial, dado que a brasileira, mal ou bem, podia estar melhor do que está, mesmo com o petróleo, mesmo com os erros que foram cometidos nas últimas 3 décadas aqui. De maneira que eu acho que o foco do debate, primeiro, como eu disse, acho que a Petrobras, pelo seu histórico e pela competência técnica, eu fui diretor dela há 5 anos, tem algum vínculo ainda, não vejo baixíssimo risco de haver um acidente na perfuração de um poço, ou de 2, que sejam, que as medidas protetivas, aparentemente, ela tem condições de tomar, na hipótese muito rara de acontecer um acidente, para saber quanto petróleo tem lá. Agora, eu acho que o Brasil devia mudar o seu modelo, não só para o petróleo, mas para todos os recursos naturais, inclusive os minérios da Vale. E há outros recursos que, pela Constituição, são bem da nação. E, no entanto, têm servido só. São da nação enquanto eles não entram no sistema econômico. Quando entram no sistema econômico, são dos acionistas das empresas que os operam. E o benefício, tanto na área mineral como na de petróleo, socialmente está devendo muito. E o que tem sido ido para o poder público não é compatível com a ideia de você estar tirando um recurso que pertence às gerações futuras, um recurso único, e que, se ele fosse de lá retirado eticamente, a geração atual deveria devolver em riqueza. Educação pública, saúde pública, infraestrutura urbana, base produtiva sustentável, maior riqueza do que esse recurso poderá representar no futuro. Este compromisso ético eu não vejo presente no debate atual, nem no modelo regulatório das fontes de energia, nem das minerais. E eu acho que por isso que eu disse, o debate sobre o recurso da Foz do Amazonas, sobre aquele bloco específico, e o risco daquele poço único exploratório, me parece que é muito baixo. Mas eu acho que alguns grupos usam ele como habeas corpus preventivo pelas razões ambientais. Sim, isso é legítimo. Agora, que essa preocupação exista. Só que eu, do outro lado, evidentemente, acho que a humanidade, nem o Brasil, podem prescindir do petróleo nas próximas décadas. E nem irão enquanto o sistema capitalista existir, por razões intrínsecas ao modo capitalista de produção de excedente econômico. Agora, no Brasil, como eu disse, este cenário tem que mudar. Nós não podemos ser um grande exportador de petróleo, coisa que poderíamos ser daqui a uns dias, já poderíamos ser hoje, para gerar riqueza apenas para os 44% de acionistas da Petrobras estrangeiros, 18% privados brasileiros, 28% do governo, 10% do BNDES, 1% do Fundo de Garantia, e nada disso indo para as prioridades que pudessem efetivamente mudar o país. Não tem sentido fazer as coisas do jeito que estamos fazendo, e não é só pela questão ambiental, é pela questão econômica e social, política acima de tudo. Desculpe eu ter ido além do tempo, e, enfim, eu comecei muito longamente lá no... Mas são minhas considerações, depois, se tiver tempo, eu acrescento algumas considerações, porque a minha mensagem é essa. Acho que não poderemos prescindir do petróleo nas próximas décadas, infelizmente. Agora, fazê-lo como estamos fazendo aqui não tem sentido algum. É preciso mudar o modelo e o destino da riqueza. Do contrário, é isso aí. Muito obrigado. Perfeito, professor Hildon, muito obrigada. Vamos lá agora as considerações de Jean Marc. Por favor, Jean. Estão me ouvindo? Muito bem, já pode falar. Eu digo, se vocês quiserem, por favor, já se inscreverem para fazer perguntas, por favor, levantem a mãozinha ou façam as perguntas pelo chat. Obrigada. Bom, boa noite para todo mundo. Em particular aí para o companheiro Hildon,
É um prazer conhecê-lo. E eu vou começar por dizer que é uma ousadia danada eu ficar discutindo com o Hildo aqui sobre esse tema, porque ele é um especialista e eu não sou. Na verdade, o meu conhecimento está num outro campo. Eu me aventuro nessa questão do petróleo, a questão dos combustíveis fósseis, as questões relativas ao aquecimento global e outras coisas, como um curioso. Eu leio muito a respeito, pesquiso, etc., mas eu sou claramente um amador nessa história. E foi muito bom estar discutindo com o Hildo, que eu vou aprender alguma coisa, porque para além do que eu acumulei até agora. Agora, eu começaria por dizer o seguinte: eu acho que a expressão que você usou, Hildo, de que nós temos... Como é que era um tricrise, não? Como é que era a palavra? Trilema. Um trilema. Eu achei ótimo. Eu acho que é um trilema, mas eu colocaria em três outros elementos. Eu acho que são... Um é uma crise energética e outro é a crise climática, que você citou, e a terceira é a crise financeira. Essas três coisas estão imbricadas, e se reforçam mutuamente. E eu vou tentar explicar isso aí. Para começar, quer dizer, eu acho que tem um problema em relação... Eu, sinceramente, não vou discutir o poço lá do Amapá, ou enfim, das águas do Amapá, porque eu acho que é parte de uma coisa bastante maior. E a primeira observação é o seguinte: segundo, para pegar a crise climática, segundo as pesquisas feitas pelo IPCC e por uma série de, enfim, uma enorme quantidade de cientistas que hoje giram em torno desses trabalhos do IPCC, se todo o petróleo hoje identificado, como, digamos assim, está identificado, está sendo explorado, está sendo retirado e colocado, em utilização, fundamentalmente como combustível, mas não só. Tem que lembrar que 1/4 de todo o petróleo do mundo é usado em outras coisas, é usado na indústria, em particular em várias indústrias que dependem do petróleo, desde a petroquímica, a indústria farmacêutica, a indústria de plásticos, enfim, tudo. O petróleo está em muitas outras coisas. Isso também é uma coisa extremamente importante. Agora, se todo esse petróleo fosse usado para combustível, o que hoje está identificado, sem falar no que possa ser descoberto no pré-sal ou em qualquer outro lugar, o aquecimento global explode. Quer dizer, ele praticamente já está dado que até o final dessa década nós vamos ter o famoso 1,5% a mais, 1,5 graus Celsius a mais na temperatura média do planeta, que, segundo esses mesmos pesquisadores, nos coloca na situação do risco de efeitos retroativos, retroalimentação do próprio processo de aquecimento. Você entra numa nova fronteira, onde processos, quer dizer, que provocados por esse aquecimento até agora começam a retroalimentar o aquecimento. E aí você não tem mais muita noção de até onde isso pode ir. Segundo avaliações, os 2% chegarão muito mais, os 2%, eu insisto, os 2 graus Celsius a mais, chegarão muito mais cedo do que tinha sido previsto inicialmente. Estava previsto, mantido tudo como está hoje, ou seja, a evolução como hoje está da utilização do combustível fóssil, nós chegaríamos, nas primeiras avaliações, em 2050. Já está antecipado isso aí para pelo menos 10 anos. E os 3, 4, 5, 6 até o fim do século. Então, e com 3%, 4%, não precisa nem chegar aos 5 ou 6%, nós já teríamos uma situação, um impacto climático mundial seria de tal ordem, que já se diria o seguinte: a civilização tal como nós a conhecemos cessa de existir. E nós teríamos provavelmente uma grande parcela da população do mundo vivendo em condições muito penosas. Quer dizer, e caminhando, inclusive, para uma eventual extinção do Homo sapiens, que, na verdade, está se mostrando não tão sapiens como se pensava. Então, esse risco imenso está definido assim: quanto mais petróleo for utilizado como combustível, mais esse risco aumenta, mais essas condições se colocam. Isso é uma coisa que está mais ou menos estabelecida. Você pode discutir se o prazo é mais para cá ou mais para lá.
Mas tem uma segunda crise que está colocada, que é intrinsecamente uma crise energética, que diz respeito ao seguinte, que você tem um esgotamento do ciclo do petróleo, né, em todas as suas formas, desde o petróleo convencional, que ainda representa 75% de todo o petróleo produzido no mundo, até as formas chamadas não convencionais, entre as quais o pré-sal se coloca, mas também as areias bituminosas do Canadá, o shale gas, né, o gás de xisto nos Estados Unidos, os biocombustíveis, né, e outros mais. A oferta, quer dizer, a evolução da identificação de novas fontes, novos poços, está praticamente em processo de queda livre desde 1960. Ou seja, você está se explorando o que já foi descoberto em grande quantidade, e essas quantidades, evidentemente, essas reservas vão baixando na medida em que não há mais novas descobertas para suprir o esgotamento das existentes. Então, a perspectiva de que você tenha uma queda de oferta bastante forte estão colocadas da seguinte maneira. Um geógrafo americano dos anos 50 fez uma série de pesquisas sobre os Estados Unidos e fez uma avaliação, que é o Cuba King. Ele diz o seguinte, ele definiu 1970 como um momento que chegaria ao pico da produção americana. E isso foi confirmado. Os americanos chegaram ao pico da produção em 1970. Mais adiante, dois outros geógrafos, um inglês e um francês, o Laherre e o Campbell, fizeram uma previsão de que lá por 2006, 2008, esse petróleo convencional, né, que é a maior parte da produção do mundo ainda, ele chegaria ao seu pico também. Né? E isso também foi confirmado. Então, nesse momento, o que entrou substituindo digamos, a estabilização, a paralisação da oferta do petróleo convencional de lá para cá, foram o petróleo não convencional e essas formas que eu citei, que foram capazes de manter, então, uma produção, uma oferta de combustível estável e acompanhando a demanda que não parou de crescer esse tempo todo. Porém, a avaliação deles é que é o seguinte, a perspectiva é de que você tem um novo pico do conjunto dessas fontes energéticas de petróleo, diferentes tipos de petróleo que eu citei aqui, para essa década, com a possibilidade, até 2030, uma possibilidade de ser antecipado, porque durante o período da crise da pandemia, houve praticamente uma paralisação de investimentos em novas fontes, em novos poços, em novas alternativas de produção. Isso é uma parte do problema. A outra parte do problema tem a ver com o seguinte, que todas as formas de produção de petróleo hoje em dia são muito mais caras do que elas eram. Para você tirar petróleo, isso basta uma questão de bom senso. Você tirar petróleo de alta profundidade é muito mais caro do que você furar um poço em que a 10 metros o petróleo jorra. Ou seja, a situação já está extremamente diferente no momento atual e o custo da extração, da identificação de novos poços e da extração subiu muito. Ou seja, o petróleo passa a ser cada vez mais um produto caro e que pressiona, evidentemente, o conjunto da economia, de toda a economia mundial, já que, como disse muito, muito corretamente o Wilton, você tem uma enorme dependência dessa fonte. E tem mais, quer dizer, o petróleo convencional, você tem um investimento pesado no começo, mas você não tem um investimento sistemático ao longo do tempo, que é muito alto. O shale gas, você investe praticamente, pesadamente, ano em cima de ano, para você conseguir manter o nível de produção. Bom, então você tem uma crise energética, uma crise climática e uma crise financeira. A que está nos ameaçando a mais curto prazo é a crise financeira. Porque se você chega a uma situação como foi, por exemplo, em 2008, quando o petróleo chegou a $150 o barril, se considera que a economia mundial entra em recessão
e evoluindo para depressão. E se passar disso aí, você começa a ser inviável uma série de atividades econômicas passam a ser inviabilizadas. Bom, isso aí é o quadro em que nós estamos. O que isso nos coloca? Quer dizer, se tem duas alternativas que estão à nossa frente. Uma é correr atrás de mais petróleo, né? Ou seja ele de que tipo for. Vamos continuar pesquisando, né? E retirando esse até. Ocorre que os investimentos em pesquisa de novas fontes, novos poços, são enormes há algum tempo e os resultados são muito pequenos. Você tem hoje em dia uma tecnologia de pesquisa extremamente avançada, mundo afora, e que praticamente já passou-se o rodo, põe tudo que está na terra, que está no mar, que está no raio que o parta. Algumas exceções é embaixo das banquisas de gelo nos polos. São lugares em que não houve pesquisa significativa até hoje. Mas não existe muita expectativa de que exista alguma coisa muito significativa nesses lugares. Então, você tem, se a ideia é tentar prolongar, quer dizer, o ciclo do petróleo, nós estamos esbarrando com os limites físicos do planeta. Quer dizer, a possibilidade de se conseguir isso é muito pequena. Então, acho que, na verdade, o que está colocado com extrema urgência, quer pelo problema da crise energética estrito sensu, quer dizer, com as dificuldades de manter a oferta de combustível, quer pela questão climática, né, e as consequências, digamos, financeiras desse processo todo, você tem uma urgência enorme de iniciar, praticamente iniciar não, porque já tem um processo de substituição por outras formas de energia que vem se dando ao longo do tempo, acelerou nos últimos anos, mas que ainda representa uma porcentagem muito pequena. Eólica, solar, ou mesmo a nuclear, representam menos de 10%, somando tudo, acho que não chega a 10% da oferta de energia no plano mundial. Ou seja, está indo muito lentamente, quer dizer, e a velocidade não permitirá que se consiga fazer essa substituição, esse processo de substituição, antes de você ter uma baita crise na mão. O que significa o impacto maior da crise? Porque quando você tem uma explosão de custos muito alta, que faz com que exista uma retirada, digamos, de investimentos na exploração, na pesquisa e exploração de petróleo, fica mais perto o momento em que as reservas vão se esgotar, né? E aí a crise financeira explode mais rápido também. E isso aí nós não estamos falando para daqui a 50 anos, nós estamos falando dessa década. Quer dizer, são situações com um prazo muito mais curto do que a gente podia ter imaginado. Então, acho que a questão principal que a gente tem que se colocar é o seguinte: bom, vamos substituir, então vamos jogar pesado na substituição, né? E nas pesquisas e nos investimentos nessa direção. Embora também seja claro, a essa altura do campeonato, que a possibilidade de uma substituição total dos combustíveis, pelas formas atualmente identificadas, alternativas e sustentáveis de energia, não vai ser suficiente. Quer dizer, você não vai ter a possibilidade de simplesmente dizer assim: nós vamos manter tudo como está, quer dizer, o capitalismo operando, quer dizer, tal como ele se desenvolveu até hoje, simplesmente pensando que a gente vai... a hidráulica, a solar, a eólica, ou, eventualmente, o hidrogênio verde, vão conseguir dar conta de substituir tudo isso. Parece, pelas pesquisas que eu consegui identificar, que não existe perspectiva disso acontecer. Então, se coloca uma outra questão, quer dizer, fundamental para o mundo, para a civilização, que é o seguinte: onde é que é mais importante você utilizar a energia? Quais são os procedimentos que nos permitem economizar o uso de energia, né? Isso não é uma questão simples, mas ela tem... enfim, é a única hipótese que nos resta. É você começar a economizar tudo que você tem e aplicar naquilo que é essencial, socialmente essencial. E aí você discutir os lucros da Petrobras, ou da Total, ou da Shell, coisa que o vale, é aberrante.
Quer dizer, na verdade, são as necessidades globais das populações que se colocam em primeiro plano. Agora, obviamente, quer dizer, nós teríamos que pensar, por um lado, na racionalização e na eliminação, digamos assim, do desperdício de energia, que é enorme, mas mesmo fazendo isso, continuará havendo um déficit energético para você poder manter o nível de consumo que existe no mundo hoje. Seria necessário você repensar o que seria uma sociedade de consumo de bens essenciais, entendeu? Ou seja, a eliminação de tudo que você pode chamar de consumo suntuário, consumo não necessário. Seria um elemento importante. Nós estamos diante de uma mudança civilizatória, quer dizer, de qual é o projeto de mundo e projeto de cada um dos países para esse futuro. E para não estender demais, que acho que eu estou com 17 minutos, eu vou parar esse negócio por aqui, eu diria que o petróleo, primeiro, pensemos não apenas com uma coisa que você vai queimar para mover máquinas, de carros, etc. Mas tem um outro uso que é essencial, extremamente importante na indústria. Então, se é para economizar alguma coisa, economizemos para isso, né? Porque isso, inclusive, não tem o nível de emissão de gás de efeito estufa que tem a queima, né, propriamente dita, do combustível. E, na verdade, nós estamos atrasadíssimos nesse processo porque as poderosíssimas empresas de petróleo no mundo têm uma capacidade de lobby espantosa e ela continua operando numa expectativa de realizar os lucros do seu capital acumulado, digamos assim, das suas reservas, até a última gota. Agora, se isso acontecer, aí o problema climático é dramático. Entende? Aí é terrível. Então, acho que temos, por várias razões, a necessidade de repensar qual é o uso que se faz, desses produtos, né? Quer dizer, e acelerar enormemente os processos de substituição. Tem razão o Wildo quando ele diz que esse não é um processo simples. Quer dizer, eu me lembro que quando começou a história de você usar o álcool como combustível no Brasil, levou um bocado de tempo até você conseguir que a infraestrutura de distribuição operasse, né? E que os carros pudessem operar com um mínimo de eficiência, utilizando esse combustível. Então, isso aí, multiplica isso por 1000 e você vai ter, quer dizer, as exigências do processo de substituição que está colocado. Isso teria que enfrentar de várias outras maneiras, quer dizer, você tem que pensar digamos assim, nas economias a serem feitas, quer dizer, no uso de combustível, desde da matriz de circulação de pessoas e de mercadorias, que nós utilizamos atualmente inteiramente dependente, quer dizer, no caso do transporte de pessoas, é pesadamente dependente do carro individual, do ônibus, enfim. E no Brasil, em particular, o transporte de cargas é um transporte fortissimamente dependente do combustível. Em outros lugares é menos, mas aqui é muito, muito pesado. Então, acho que alterar, quer dizer, trabalhar na alteração dessas matrizes, acho que é uma coisa estratégica fundamental. Agora, nada disso é fácil, porque isso aí não é uma coisa, digamos, de conhecimento comum, nem aceito pelas populações em geral, quer dizer, como uma necessidade, quer dizer, que vai afetá-las. Então, se você quiser, por exemplo, diminuir o consumo de gasolina e de diesel nas cidades, você vai ter que investir muito na mobilidade urbana coletiva e diminuir pesadamente o uso do carro individual. Então, não é exatamente uma coisa que todo mundo acha nem natural nem desejável. Então, precisa de um enorme processo de educação para que você tenha respaldo político para tomar as medidas que são necessárias. Então, para início de conversa, o que eu sinto falta em relação ao debate, para fim de conversa, para falar a verdade, que eu sinto falta no Brasil nesse momento é o seguinte: se fala em economia verde, se fala em novas energias, né, fontes energéticas, que o BNDES vai investir em eólica e
e solar, etc., etc., você não tem nenhum plano para isso, não tem nenhuma meta de substituição energética, você não, de combustíveis, você não tem uma metas de investimento, é uma coisa que está largada no ar. Quer dizer, como é que isso vai se dar, se é que vai se dar, é outra questão. O que a gente vê pelo mundo afora é o seguinte: alguns lugares que fizeram esforços pesados para fazer essa substituição fizeram de meia boca, apesar de investirem bastante. França, Alemanha, os países nórdicos, etc. Ainda é muito pouco e possivelmente muito tarde. Bom. Quem quer fazer alguma pergunta? É só levantar a mão. Aí, Francisco Gonçalves, vamos lá. Bem, antes de mandar o meu cordial boa noite, parabéns aí ao professor Hildo e o senhor Jamarque aí pelas brilhantes apresentações, né? Eu queria só fazer umas rápidas considerações sobre o que o professor Jamarque falou aí, a respeito de se a gente queimasse todas as reservas de petróleo do mundo, que hoje são da ordem de 1 trilhão de barris de petróleo, né? Dessa ordem aí, né? Primeiro que isso não vai acontecer, né? Isso é um processo lento que levaria algum tempo, né? A expectativa hoje, se a gente não repusesse as reservas e continuasse no consumo atual hoje, seria da ordem de 50 anos ainda para consumir todas essas reservas. E uma outra coisa que não tem sido levada em conta é que, por exemplo, o Brasil, né, ele só está entre os 10 maiores emissores de gases de efeito estufa por conta da agricultura, que responde por 50% das emissões, no caso do Brasil, né? A agricultura inclui isso aí, derrubada de florestas e criação de animais, né? E a gente não fala nisso, né? A gente não fala nisso. Eu creio assim que a grande discussão mundial é a redução de consumo de combustíveis fósseis pelos países mais ricos. Os 3 países eu digo assim, os 3 maiores produtores de gases de efeito de estufa do mundo, Estados Unidos, China e União Europeia, respondem por da ordem de 42% da emissão de gases de efeito de estufa do mundo. E os 100 menores respondem por 2,9%, ou seja, há um desequilíbrio muito grande. Os países mais pobres precisam consumir energia para melhorar o seu IDH para se desenvolver. Não tem desenvolvimento sem consumir energia. Enquanto os países mais ricos estão jogando energia pela lata do lixo. O cara sai no inverno e deixa o carro ligado lá, a picape dele 4.0 para ir no supermercado, né? Como eu vi lá em Boston. E no verão é a mesma coisa, o cara larga o ar-condicionado ligado lá para ir no supermercado. Então, essa discussão que eu entendo que tem que ser feita. O grande problema nosso vai ser convencer as nações mais ricas a gastar menos, né? E a gente tem que pensar profundamente nessa questão da nossa agricultura, porque é um fator que contribui também e que tem sido deixado de lado. Só isso, obrigado. Você quer completar a pergunta e aí... Não, se eu puder... Eu quero que o Hildo complemente o... Não, tá bom, o Jean-Marc mencionou o Hubert, que foi um grande geofísico, geólogo, fez um trabalho extraordinário de mapeamento dos fluxos energéticos do Sol e depois também dos recursos que ele estimou existentes no subsolo, especialmente nos Estados Unidos. O tal do Pico do Hubert. Aquele estudo global do Hubert sobre o que vem do Sol e que é convertido aqui no ciclo eólico, no ciclo hidrológico, e que vai para a fotossíntese, que são 3 formas de energia aproveitáveis, tem um número muito interessante. Qualquer uma das fontes, isto é, o que é convertido em fotossíntese, portanto, a radiação solar forma ligações químicas através da folha, formando carboidratos, lipídios, todos compostos das plantas, que depois vai para a cadeia dos animais.
energia dissipada na atmosfera pelo ciclo, pelas correntes aéreas, eólicas, e também a movimentação de todo o bombeamento hidráulico, qualquer dessas fontes anualmente produz energia muito maior do que as reservas globais de petróleo disponíveis, são todas disputadas. Por que que é assim? Então, a crise não é de falta de energia natural. Fora o nuclear, que eu não mencionei, que depende do tipo de reator. Eu já fui engenheiro nuclear no passado, é infinita. É infinita, entre aspas. E a solar fotovoltaica, hoje, basta dizer, o consumo total de energia no Brasil, 600 terawatt-hora de eletricidade, se eu cobrisse a cidade, o município de São Paulo, mais o lago de Itaipu, produziria eletricidade equivalente ao total produzido no Brasil por ano. É claro que o sol estaria aqui certas horas, mas só para dar uma noção de que a questão de energia não é o recurso natural. Mas então a pergunta é, por que se disputa tanto o petróleo? Essa é uma questão que eu tentei explicitar um pouco antes, quando eu falei do EROI, Energy Return on Energy Invested, isto é, quanto esforço energético eu faço para disponibilizar uma outra fonte, que é o balanço líquido físico, que tem um desdobramento direto com o balanço econômico. Por isso que o petróleo até hoje custa em torno de $2 o barril na Arábia Saudita, somente 8 no pré-sal brasileiro. Quando eu falo custo, é só capital e trabalho, não são os impostos, transferências, etc, etc. Se eu fosse liquefazer carvão, o barril custaria 80 a 100 dólares. O etanol custa talvez $80. Eu não tenho o número exato, que eu perguntei outro dia para os usineiros que estavam aí no nosso instituto, ninguém me disse. Enfim, significa, por que isso é assim? Por que o petróleo se tornou hegemônico? Porque tem a dificuldade de ser removido. Apesar de todas as convicções de que a teoria da precaução aconselharia de sair. É pelo excedente econômico que ele permite. É pela produtividade que ele aumenta, que se transforma em lucros da cadeia produtiva, nas cadeias econômicas, e por isso que as guerras do século passado e tal, da hegemonia americana e recente invasão do Iraque, a debacle da Líbia e tudo mais que a gente vê por aqui, e as ameaças ao próprio Brasil, em função da descoberta do pré-sal, com a retomada da frota do Atlântico Sul pelos Estados Unidos, que também tem uma mensagem subjacente a isso. Mas eu queria só dizer o seguinte, o Huber nos ensinou, pelo balanço dele, que energia natural não falta. Não vai ser uma crise de falta de recurso. Isso que eu mencionei há pouco. É a forma como ele é apropriado dentro do sistema socioeconômico e o sistema capitalista, em primeiro lugar, é um sistema aberto. Onde houver chance de produzir um excedente econômico, haverá capital disposto a fazê-lo. E por isso que se disputa ainda o petróleo tanto, e por isso essa brutal assimetria, contradição, esse paradoxo. De um lado, o IPCC pregando as dificuldades que se avizinham, e do outro lado, as respostas concretas. Os países assumindo compromissos como os feitos, inclusive, em relação ao Acordo de Paris, e no ano seguinte, os Estados Unidos, que aderem ao Acordo de Paris em 15, em 16, nos entregam um negacionista, seguido pelo outro daqui. Então, e mais alguns por aí. Então, esse embate econômico dentro do sistema capitalista, eu acho que está na base da crise. E é ele que também produziu esses 700 milhões de miseráveis absolutos, 500 milhões de miseráveis e outros tantos de pobre. E quando eu falei do trilema, era isso. Eu digo, peraí, se eu remover esses recursos mais produtivos, a produtividade vai diminuir. Quem sofre primeiro são os que estão lá na ponta, dentro do sistema capitalista de produção que procura isso. Então, a notícia boa é que recurso natural não falta. A segunda é que os quase 1,7 trilhão de barris que ainda estão disponíveis, daria sim para cerca de 60, 70 anos, mas o shale, que é a gravidez de petróleo, provavelmente é muito maior. Então, agora, outra notícia boa é a seguinte, se em 1920 a mobilidade elétrica, os poucos carros, ainda havia uma grande quantidade de carros elétricos do Edison, o empregado dele, o Ford, foi fazer outra coisa,
e se tornou hegemônico na vertente dos carros a combustão, que são perdulários. Há uma tendência, à medida que a rede elétrica aumenta, naquele tempo não havia rede elétrica, baterias pesavam 800 quilos. Hoje, a ampliação da rede elétrica permite que uma grande quantidade adicional de recursos, como a fotovoltaica, a eólica, a hidráulica, possa ser mobilizada na rede e com as baterias de lítio nós possamos migrar para a mobilidade elétrica. Esta é uma realidade que não me parece estar tão distante quanto parece ainda. Depende da tipologia, depende de políticas de transição diferentes das que têm sido seguidas até agora. E a cidade de São Paulo poderia, qualquer cidade do Brasil, poderia voltar. Havia antigamente ônibus elétricos, foram abandonados em função da contradição da tarifação elétrica, com a privatização do sistema elétrico aqui, a tarifa elevada, a explosão da tarifa elétrica levou a essas contradições. De maneira que eu vejo como uma possibilidade que a mobilidade elétrica ocupe grande parte do espaço que hoje é do petróleo. Isso, paradoxalmente, não quer dizer que o petróleo vai estar fora, porque você poderia, neste caso, na ausência de outros recursos, eles são muito mais vastos, por exemplo, queimar o petróleo em cima de formações geológicas favoráveis e injetar o CO2, produzi-lo com muito mais eficiência. Cerca de 50% da energia do petróleo viraria eletricidade, iria para a rede, e pouco dele iria para a alta atmosfera. São possibilidades que estão no horizonte, tecnicamente falando. Até porque hoje, lembrando, o nosso carro médio converte apenas 12% da energia do tanque em energia útil para mover o carro. Fora levar que o carro, ele leva, em geral, uma pessoa de 60 a 120 quilos e o carro pesa entre 800 e 1.000 quilos. Então, o trabalho útil é toda essa tonelada que é movida. 12% em cidade e 16%. E a mobilidade elétrica, ela permite regeneração. Toda vez que você freia um carro comum, vira calor e particulados que vão para a atmosfera. O carro elétrico tem regeneração, ele recupera a energia da frenagem e volta para a bateria. Por isso que ele é tão mais eficiente, ele é no mínimo 3 vezes mais eficiente do que a elétrica, do que o carro convencional. De maneira que me parece que grande parte do petróleo hoje para mobilidade. E mobilidade, fora a mudança modal, que o Jean já mencionou antes, nós deveríamos ter muito mais. Políticas. De qualquer maneira, voltando à questão do petróleo, já que eu voltei a tratar do assunto, ele permanece hegemônico pelas suas características e pelo papel que ele ocupa dentro do sistema socioeconômico, dentro de um modo capitalista de produção. Por isso esse embate está sendo tão difícil. Não adianta eu ter uma solução tecnicamente possível. As trajetórias não são ditadas pelos desejos, são ditados pela crua realidade de como as leis intrínsecas do sistema econômico operam ainda. E, normalmente, a contraposição ao sistema econômico, em geral, tem sido o sistema político, pelo qual a população consegue disputar o espaço da hegemonia dos grandes oligopólios, e isto não tem ido ao contrário. Recentemente, basta citar o exemplo norte-americano e o exemplo brasileiro dos dois negacionistas que andaram por aí. De maneira que a notícia boa é: há recursos abundantes. Segundo, a dificuldade por isso a minha tese é de que petróleo, sim, desde que ele seja usado para promover as mudanças. Se é apenas como modo de acumular enormes excedentes, que eu estimo em 2, 3 trilhões de dólares por ano, então estamos marchando rapidamente para um problema maior. Bom, eram as considerações, já que o Jean-Marc lembrou do Hubert, eu achei importante dizer desse balanço e que a contradição não é a falta do recurso, é o recurso que é apropriado no sistema econômico para gerar excedente. E o petróleo continua hegemônico, e a dificuldade de removê-lo tem a ver com isso.
Já, você quer comentar ou o Marcelo levantou a mão? Desculpa. Você quer que o Marcelo pergunte primeiro ou você quer fazer um comentário agora? Eu vou dar só um rápido comentário, espero que seja rápido. Em relação à questão das reservas, que foi citado pelo Francisco, eu acho que nós vamos ter que, em algum momento, não nessa discussão, porque isso não daria tempo, mas há um debate sobre qual é a reserva real que existe. Existem as reservas declaradas pelas empresas, que são, né, e frequentemente a Agência Internacional de Energia ela, né, faz uma publicação dizendo quanto é que tem de reserva acumulada, e que são fortemente questionadas pelos especialistas, inclusive da área empresarial. Isso não é uma coisa do IPCC. Né? Na verdade, isso aí, deste total, a quantidade efetivamente que pode ser retirada é menos da metade. Então, você já cortou os seus 50 anos por 25. Então, no tempo não é tão largo como você está pensando. Ou, pelo menos, em relação às informações que eu tenho na minha mão. A segunda coisa é que você tem absoluta razão, no caso brasileiro, claramente, quer dizer, você podia até adotar uma fórmula que é o seguinte: bom, se a gente conseguir controlar as queimadas e o desmatamento, essa coisa toda, e eu rezo para que isso aconteça, nós teríamos eliminado a principal fonte de geração de gás de efeito estufa do Brasil. Se você somar isso, né, uma ação que diminua os efeitos do agronegócio, da produção agrícola especificamente, e de criação de gado, em geração de gás de efeito estufa, seriam 65% a 70% do total da nossa contribuição para os gases de efeito estufa. Isso aí nos daria, digamos assim, uma espécie de consciência mais tranquila, assim, bom, nós fizemos a nossa parte, vamos usar o nosso petróleo. Pode ser. Agora, o que eu acho é que, na verdade, o problema do petróleo continua sendo um problema que não é apenas de disponibilidade. Se você tiver um efeito mundial, digamos, que vários especialistas estão indicando, vai acontecer, do ponto de vista financeiro, pelos custos desse sistema, né, que estão subindo de uma forma significativa, com oscilações, já subiu a 100 e tantos, já desceu para 19, já voltou para ser, atualmente está em 70, 80, mas a tendência é uma tendência de subida nesse zigue-zague. Se essa crise financeira vem, ela bate na gente. Entendeu? A não ser que a gente faça o seguinte: fecha o país, quer dizer, entende? Nós mantemos o nosso petróleo aqui a custo, digamos, diferenciado dos custos internacionais, entende? E vamos tocar a vida. Por quanto tempo é haver? Segundo eu li no jornal outro dia, o Hildo pode me confirmar isso ou não, o Globo publicou uma reportagem em relação a essa questão de novos poços ou não, que as reservas que existem no Brasil hoje entrarão num pico no final da década. É 2029, se eu não estou enganado, o número que o jornal publicou. Não sei se é verdade ou não, enfim, eu estou só reproduzindo essa coisa. Mas, de qualquer forma, nós não estamos isolados do mundo. Então, o choque financeiro dessa crise certamente nos alcançará de uma forma ou de outra. E de qualquer forma, quer dizer, eu acho que é verdade essa questão colocada pelo Wildo, é que, evidentemente, num sistema capitalista, é para onde o lucro, né, opera, é que fluem os investimentos, se concentram os interesses. Né? Agora, por isso que eu acho que é essencial, isso é só uma declaração digamos, de princípio, é que não é possível resolver essas três crises, entende, com o sistema capitalista operando, dominando o mundo. Isso é uma impossibilidade fáctica. É isso aí. Ele vai nos levar diretamente para o precipício. Eu não tenho nunca sombra disso aí. Então, acho que nós estamos dentro de uma luta política pesada. Só que, até pouco tempo atrás, quer dizer, as posições direita ou esquerda tinham uma nitidez muito grande. Hoje em dia é menos evidente em relação a essas questões climáticas, as questões energéticas, etc. A esquerda, volta e meia, tem uma posição que não bate, pelo menos, com aquilo que eu acho que seria o mais consequente.
Há um movimento que se intitula o ecossocialismo, que tem crescido mundo afora, que tem, inclusive, bastante seguidores no Brasil, embora não tenha expressão política. Isso está na bolha, digamos, de um conjunto de intelectuais mais politizados. Marcelo, você pode fazer sua pergunta? Os seus comentários? Oi, mais Oi, uma vez, boa noite a todas e a todos. Magníficas as exposições, né, do Hildo e do Jean-Marc, mas como aqui alguns sabem, eu sempre tenho algumas polêmicas, né? Então vou colocar rapidamente algumas visões. Primeiro, bem específico sobre a questão da exploração do petróleo na foz do Amazonas, né? Eu também não conheço os argumentos técnicos, né? Se bem que a gente sabe que já houve derramamentos de petróleo desastrosos pela própria Exxon, que é uma empresa, é a principal empresa de petróleo do mundo, né? Então sempre esse risco existe. Mas eu acho que o principal é uma questão estratégica para o Brasil, né? Qual é a sinalização que nós damos ao mundo explorando, abrindo um poço de petróleo na foz do Amazonas, né? No momento que a gente aspira a um protagonismo na questão climática e ambiental, e a Amazônia é um símbolo, né? É o símbolo maior dessa questão. Então, eu acho que isso, por exemplo, pode... A gente sabe que a negociação do Mercosul com a comunidade europeia está por um fio, né? De repente, uma questão dessa pode ser até um argumento a mais para desfazer toda essa possibilidade, que seria economicamente muito importante para o Brasil. Enfim, e também há fundos de investimentos no mundo inteiro que hoje passam a direcionar investimentos naquilo que será sustentabilidade, né? Então, e a gente aspira que o Brasil também, nos seus bons projetos, tenha recursos desses fundos. Bom, aí seria essa questão mais pontual. Mas acho que ela traz uma outra questão, né? E seguindo a linha de raciocínio sua, Hildo, de todas essas transições energéticas, né? Quer dizer, a questão energética é um dos pilares do próprio desenvolvimento econômico, né? Como você falou, teve a Era do Fogo, mais recentemente houve uma coisa disruptiva, que foi o motor a vapor e o carvão, e depois que é a Era da Inglaterra, depois a Era do século XX, que é o petróleo. O petróleo permite veículos diferentes que o motor a vapor não permitia, né, como carros, aviões, etc., né? O motor a vapor ele movia grandes coisas, trens, navios, etc. Só que agora nós cada vez... Primeiro, tem todo o efeito que isso tem para a própria estabilidade do planeta, que ela é um risco gigantesco, né? Então, isso cria uma mega tendência, quer dizer, a gente tende a ir, porque eu chamaria da era solar, né? O caminho para a humanidade, nesse momento, é ir para a era solar, ou seja, produzir energia cada vez mais a partir... Não de a gente perfurar o planeta, a gente abalar a atmosfera, os mares, etc., mas aproveitar a energia que tem em abundância. Eu concordo totalmente com você com a questão de que a questão da produtividade do petróleo dá muita força a ele, e ele não vai acabar do dia para a noite. Mas existe a questão de como começamos a fazer essa transição, né? O Brasil ele montou um modelo que existe até hoje de desenvolvimento industrial, que é o que eu chamo de binômio petróleo-automóvel, né? Que foi criado na década de 50, uma solução estatal, que é a Petrobras, que deu certo, e outro, a questão automobilística, que não conseguiu produzir uma empresa nacional, né? Nós temos a terceira empresa de produção de aviões do mundo e não temos uma empresa de automóvel, né? Então, esse lado desse binômio que ainda alimenta a economia brasileira, ainda é o principal setor industrial, etc., né?
mas é um setor que está decadente. A indústria de transformação caiu de 30% do PIB na década de 80 para 9%. Né? O setor do petróleo e gás ele é grande, não sei se o número está certo, eu tenho esse número de alguns anos atrás. Ele é 13% do PIB brasileiro, onde a Petrobras tem o maior papel. Né? Enfim, esse modelo, né, e a gente vê as ações dos últimos dias buscam responder essas questões, explorar mais petróleo, a polêmica da Amazonas, né, e a questão dos incentivos fiscais, mais uma vez, para o setor automobilístico, que sempre é a saída. Entra governo, sai governo, governo da ditadura, governo do MDB, do PSDB, do PT, etc., está sempre presente essa questão de beneficiar o setor automobilístico. Por quê? Porque ele ainda é o setor mais dinâmico da indústria decadente que nós temos. Né? Então, para enfrentar essa questão dessa concorrência com o petróleo, da produtividade dele, é evidente que a única maneira de aumentar, não é a questão da quantidade que a gente usa da energia limpa, mas também é a produtividade dela e a capacidade de expansão que ela tem. Né? E essa expansão desse tipo de energia, ele pode promover um novo ciclo industrial que esteja associado a essa visão dos meios de transporte, geração de energia, etc., sustentáveis. Né? Eu acho, é uma tese que alguns aqui já ouviram, né? Como dentro desses dois polos, Petrobras e indústria automobilística, nós temos governabilidade sobre o polo da Petrobras. Né? A questão é a seguinte, a Petrobras deve continuar a ser uma empresa só de petróleo, porque se ela for, ela sempre vai priorizar esse tipo de investimento, esse tipo de solução. Né? Não é questão da Petrobras ajudar um pouco, botar algum dinheiro de pesquisa em energia alternativas, etc. Não é isso que eu estou falando. É mudar a natureza dela, ela se transformar, fazer uma Brag aí com carros híbridos, uma empresa híbrida, que ela é uma empresa de energia e, portanto, ela tem um peso de petróleo e tem um peso equivalente na busca das soluções de energia sustentáveis, né? Isso envolveria mudar o próprio estatuto da Petrobras. Né? Mas o peso que ela tem para a economia brasileira, né? E o fato de que a gente precisa fazer transição energética, eu vejo a Petrobras, você está certíssimo quando diz que para onde vão esses dividendos, para onde vai o investimento. Mas se ela mudar a natureza dela, vai fazer parte do core business dela também o investimento nas energias alternativas, nas energias sustentáveis. Né? Inclusive investindo pesado naquilo que nós mais precisamos, que é pesquisa. E pesquisa não é um aumento linear, um aumento disruptivo da pesquisa nessa direção. Né? Como o governo se debate com essa questão fiscal, não vai vir do governo recurso para caminhar nesse rumo de pesquisas e investimentos nessa direção. A gente tem um ativo que é a maior empresa brasileira, né? Ela poderia ser jogada nisso. Queria saber, principalmente do Hildo, se você acha que é viável esse debate caminhar nessa direção. Respondo agora, depois esperar mais alguém perguntar? Não, pode responder, Hildo. Bom, vamos lá. Eu vou lhe dar uma notícia de 2003. A Petrobras já há muito tempo no seu estatuto é uma empresa de energia. E ela tem um tripé do Plano Estratégico de 2003. Dizia ênfase em exploração e produção, que naquele tempo a autossuficiência ainda não existia. E então a Petrobras se lançou a buscar petróleo no mundo inteiro, que finalmente foi coroado aqui dentro mesmo, com a confirmação de um modelo novo, geológico, geofísico, do modelo do petróleo antes do sal, porque a autossuficiência veio com pós-sal. Bacia de Campos. O segundo paradigma de 2003 era o início da transição, usando o gás natural, que cada 150 metros cúbicos de gás natural substitui um barril de petróleo, com muito menos impacto,
com muito mais produtividade na cadeia, porque fazer gasodutos, sistemas de produção, o PGN, processamento de gás, gasodutos, redistribuição, que inclusive poderia ter levado o gás para todas as famílias brasileiras, ao invés de depender desse retrógrado sistema de GLP distribuído em caminhão, que é o turismo de ferro. O caminhão desses leva 7 toneladas de GLP e 7 toneladas de ferro dos botijões, e o caminhão, em geral, pesa 7 toneladas também. Então, isso poderia estar superado. O gás natural, para ter um uso interno, ele tem um problema da circulação, porque para circular, o que fazer, ele tem que ir a menos 173 graus centígrados, mas para circulação local tem todo o benefício desta rede. E o terceiro ponto do tripé da Petrobras em 2003 até 2008, 2009, era a energia renovável. Eu mesmo escrevi um artigo sobre o cinquentenário da Petrobras, dizendo que o cinquentenário será com autossuficiência em 2003. O centenário será sem petróleo. E a Petrobras deve continuar tendo o seu papel como uma construção histórica e social do povo brasileiro, que demonstrou ter a capacidade de intervir sobre a natureza para resolver questões fundamentais e produzir resultados. Só que a Petrobras foi desnacionalizada já desde então. Em 2000 foram vendidos 20% da Petrobras em Nova York por 5 bilhões de dólares. E aqui dentro mesmo, recentemente, houve em 2008, 2009, uma tentativa de recomprar ações que voltaram a ser vendidas, porque hoje a Petrobras é, do ponto de vista capital, 44% de estrangeiros, 18% de privados nacionais. O governo detém diretamente 28%, e o BNDES, que também é do governo, outros 10%. Então, naquele tempo, já havia isso. A Petrobras investiu, retomou os investimentos em etanol, junto com a cadeia produtiva, ia ser uma exportadora de etanol, ampliou a participação, ela passou a participar na produção do etanol, desenvolveu o etanol de segunda geração, participou, iniciou um projeto de fabricação de silício fotovoltaico em Minas Gerais, que foi fechado 2 dias depois da minha demissão de lá. Eu fui demitido dia 27 de setembro de 2007, até o final do mês já tinham fechado o projeto. Então, ela já teve, o estatuto dela é de uma empresa de energia, ela já teve um plano estratégico que faria isso, em fazer exploração e produção, porque de lá vem a maior parte do excedente econômico. Gás natural como elemento de transição, com uma matriz menos impactante, e as renováveis como futuro. Isso já estava lá no plano estratégico. Agora estão falando novamente em retornar como se fosse novidade. É só pegar os documentos da época, o plano estratégico 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 da Petrobras. Isso é história, tem até documentos que eu ajudei a escrever sobre isso. De maneira que você tem toda a razão. Agora, tem que ver o caráter da Petrobras, e o problema maior não é nem a Petrobras. A Petrobras é uma empresa hoje. Ela não tem liberdade de fazer o que ela quer. O estatuto da Lei das SA, que é de 76, a regulação feita pela CVM aqui no Brasil, pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, que a Petrobras está sujeita lá. O CAD, que regula a concorrência, preços e tal, tudo isso torna ela com limites muito claros do que os dirigentes podem e não podem fazer para não serem sujeitos a ações dos acionistas privados, sancionado pelo CAD, sancionado pela CVM, Valores Mobiliários, e pela SEC, Securities Exchange Commission, que vigiam. Essas questões têm que estar afetas ao governo, são políticas públicas. Por isso que eu sempre defendi a mudança do modelo, nem partilha, nem concessão. O governo contrataria diretamente a Petrobras para produzir o petróleo necessário para financiar o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental. Até porque, se o preço é para ser mantido elevado, viu, Jean, o grande problema não é o preço do petróleo, é o custo. É que o custo dele é baixo e o excedente é enorme. E por isso que, se você remover esse excedente, o sistema capitalista aprofunda a sua crise. Mas eu tenho dito, então, no Brasil, se for produzir petróleo, exportar, e hoje o Brasil exporta 1 milhão de barris por dia, importa de volta, por erros estratégicos monumentais, 500 mil barris
de derivados por dia. O Brasil, a Petrobras tinha um plano em 2008-2009 de estar produzindo hoje cerca de 5 milhões de barris por dia, ao invés dos 3. Outra coisa importante, já que eu esqueci de mencionar, da sua lembrança, os Estados Unidos hoje produzem cerca de 9,5 milhões de barris por dia, tanto quanto a Arábia Saudita e a Rússia, só no shale, que é uma colheita de petróleo. O cara investe agora, no ano seguinte, já recupera 60% do que estava lá de baixo, depois ele vai movendo. O custo afundado é muito baixo, é uma lógica bem diferente das plataformas que custam 3, 4, 5, 8, de um campo 20 bilhões de dólares, e o retorno começa em 5, 6 anos depois e se dá ao longo de 20, 30 anos de produção. A lógica e os riscos são diferentes. Mas voltando para o Marcelo, então a Petrobras tinha este plano, começou a implementá-lo, ele foi abandonado. Já com a crise que se instalou em 2012 e 2013, abandonaram um monte de projetos iniciados de produção, ficou a dívida, foram iniciadas 4 refinarias e concluída uma, na verdade 3 refinarias e concluída meia, a de Pernambuco, e houve um conjunto de problemas aí, e todos os projetos na área de renovável que foram iniciados foram abandonados. E já em 2011 e 2012 em diante. E definitivamente descartados na era Paulo Guedes. Então, voltou a converter a Petrobras numa empresa de óleo para fazer isso, gerar lucro direto para os acionistas também. Então, há que combinar, primeiro, a capacitação que a Petrobras, o sistema universitário brasileiro, todas as empresas têm em relação à questão energética. Sim, isso não é uma questão só da Petrobras. Eu sempre defendi que o excedente econômico, se você gerar, produzindo 1 bilhão de barris por ano, 70 bilhões de dólares de excedente por ano, se produzir 2, serão 140 bilhões. Se isso for adequadamente repartido com as finalidades públicas, esta poderia ser uma alavanca para mudar o Brasil do ponto de vista social, econômico e também ambiental, que essas coisas não podem ser separadas. A questão é, para isso tem que mudar não só o caráter da Petrobras, mas o modelo econômico, e político e ambiental da área de energia no Brasil. O que eu não vejo acontecer por vários motivos. Primeiro, porque quando nós podíamos tê-lo feito em 2003, 2004, 2005, nós iniciamos e abandonamos as ideias em relação ao setor elétrico. O Brasil hoje, do setor elétrico, tem uma das tarifas mais caras do mundo e nos custos que poderia ser mais barato. Nós queimamos sem necessidade cerca de 220 bilhões de reais em combustíveis fora da ordem de mérito, que poderiam ter sido substituídos, sempre com ameaça permanente de risco de racionamento, queimando termoelétricos que foram construídas e contratadas desnecessariamente, poderiam ter sido feitos com eólica e fotovoltaica. Se tivesse investido 80 bilhões de reais em eólicas ou fotovoltaicas, não teria queimado, de 2012 a 2021, 200 bilhões de reais em combustíveis, óleo, combustível, gás natural, até carvão importado da Colômbia. Quer dizer, quando eu falo da política energética brasileira, ela poderia ter sido bem diferente. Agora, não vou ser ingênuo a ponto de não reconhecer a dificuldade atual do momento que nós vivemos depois deste período neofascista de 4 anos e uma coalizão de forças extremamente frágil e com um Congresso Nacional do jeito que ele está. De maneira que eu sempre achei que o excedente econômico da área energética, da área mineral, da área agrícola poderia ser o acumulador de recursos capazes de, se adequadamente negociados politicamente, mudar a questão econômica e social do país, acabar com a pobreza. Não é difícil, não é problema de recurso, o problema é de estar na disputa. Em escala global, eu vejo a mesma coisa, costumo dizer uma coisa que às vezes choca as pessoas. Eu estou muito preocupado em manter o equilíbrio termodinâmico da atmosfera, respeitada a teoria da precaução, de que não se deve ir além do que se pode ir com segurança. Agora, eu também não sou ingênuo a ponto de não ver que todos os prognósticos do IPCC não estão acontecendo. Sorrateira e resilientemente, o sistema econômico mantém substancialmente a trajetória convencional de recursos. E por isso, acho também que o grande dilema, esse de um lado, é manter o equilíbrio termodinâmico da atmosfera, é construir uma dinâmica social capaz de extinguir a pobreza no Brasil e no planeta. E esse é o problema quando eu falo do trilema. Porque, de fato,
é importante nos preocuparmos com as vidas futuras dos que não nascerem como é do futuro. Mas eu também me preocupo com os milhões de miseráveis que tem no Brasil, abaixo da linha de pobreza ainda, que aumentou tragicamente na última década, pelo menos. Me preocupo com cerca de mais de 1 bilhão de seres humanos abaixo da linha de pobreza, de maneira que eu vejo que a dificuldade que nós enfrentamos no planeta e no Brasil transcende muito os debates imediatos sobre a preocupação altruísta necessária e meritória de quem está preocupado com a questão ambiental diretamente hoje e que tem receitas imediatas para as questões. Isso é muito respeitável. Só que eu acho que nós perdemos grande parte do coração e mente da geração 68, que era uma geração que vinha para não só restaurar a democracia, como também mudar o país e criar justiça social. Eu acho que se temos um simulacro de democracia que funciona, embora não tão bem, eu acho que socialmente nós fracassamos ainda até hoje. Eu acho que é impossível renunciar a manter a par e passo a questão ambiental ao lado da social. Extirpar a pobreza, a justiça social, solidariedade e tal. Então, Marcelo, eu estou indo além um pouco, usando a Petrobras. Eu acho que a Petrobras poderia ser um instrumento para ajudar a gerar isso. Como a Eletrobras seria, como a Vale poderia ser. Eu disse antes, a Vale distribui dividendos muito grandes e os royalties principais que eu vejo no horizonte foram Mariana e Brumadinho. São tragédias. De maneira que uma nova política do uso dos recursos naturais, que pela Constituição são bens da nação, exige um debate mais amplo para conciliar simultaneamente a apropriação desses recursos com um objetivo duplo, de transformar social e ambientalmente o Brasil e poderia servir de referência para o mundo. De maneira que essa questão ambiental europeia, o petróleo do Amazonas, como eu disse, eu acho que não vejo grave risco de fazer um poço. Mas isso é uma questão técnica que a IBAMA e Petrobras têm que resolver conjuntamente. Agora, se a negação daquele poço, para negar, saber quanto petróleo tem lá, e se o petróleo ainda pode ter nas próximas décadas um papel relevante, e se ele poderia ser uma plataforma de geração de recursos para cumprir esta trajetória que eu estou defendendo aqui, não a outra, que é apenas de ser uma plataforma de geração de excedente econômico para acionistas privados e tal, então eu acho que não tem muito sentido criar um problema, talvez, que não resulte numa mudança do país. Eu ainda estou preso à visão de 68, de que democracia e justiça social com socialismo ainda estão no horizonte como uma utopia e uma possibilidade concreta. Vejo que há dificuldades, de maneira que eu não consigo separar essas questões diretamente. Petrobras, Eletrobras, Vale, são todas construções históricas de um certo momento brasileiro, com a modernização da urbanização e industrialização dos anos 40, mas especialmente dos anos 50. Com Jesus Soares Pereira, Celso Furtado, Ignácio Rangel, Rômulo Almeida e outros tantos que formularam uma trajetória que, em grande parte, na área econômica, energética e estratégica, foi mantida até pelos militares. Eu próprio sou um filhote da energia nuclear. Trabalhei como engenheiro nuclear há algum tempo, doutorado, e me voltei para a área de energia, mas foi produto dessa visão. Naquele tempo, tinha que formar recursos humanos em áreas que pareciam ser relevantes e acabaram não sendo. Então, Marcelo, eu vejo que suas preocupações são muito importantes. Eu, pessoalmente, acho que é importante que o Brasil conheça os recursos que tem, o que ele poderia proporcionar como plataforma de mudança do país, mas isso não basta conhecer. E só explorar e desenvolver se, de fato, esse esforço será feito para mudar a sociedade brasileira, mudar a economia e alavancar diretamente as tecnologias possíveis, difícil, com dificuldade, mas que permitiriam uma mudança relevante da matriz energética brasileira e mundial. A Beth está me censurando e eu aceito. Não, querido, está meio tarde. E, Jean, você quer fazer alguma consideração? Marcelo, alguma coisa sobre o que o Marcelo falou? Rapidamente.
Essa... Só um minutinho, já. Você responde ao Marcelo, depois vocês dois fazem dão as considerações finais. Eu já fiz. Você já fez? Tá bom, tudo pela minha censura. Hein? Aí você faz as suas, responde ao Marcelo e faz as suas considerações finais, já. Obrigada. Em relação à questão dos riscos lá para aquela região, para as questões, enfim, dos diferentes tipos de risco ambiental que possa ter nessa exploração, acho que não é a questão mais importante que a gente tem por aqui. Eu só queria relativizar uma coisa, quer dizer, toda tecnologia ela é segura até deixar de ser. Então, as plataformas de petróleo eram seguríssimas até que uma afundou. Quer dizer, a exploração do petróleo no Golfo do México era extremamente segura até que deu uma explosão naquele treco, espalhou petróleo pelo Golfo do México inteiro. Ou seja, a nuclear era muito segura até que teve Chernobyl e teve lá no Japão. Ou seja, não existe a tecnologia à prova de choques. Quer dizer, então tem que pensar com cuidado quando se faz uma opção. Agora, a questão levantada pelo Marcelo, quer dizer, da natureza da Petrobras, quer dizer, primeiro, como disse bem o Hildo, a Petrobras não é mais aquela. Nós estamos diante de uma empresa que, a qualquer argumento que se faça, seja ele qual for, desde controle de preços a qualquer tipo de orientação, explode um monte de observações. Isso é uma empresa privada, né, com ações na Bolsa que estão condicionadas a isso, aquilo, outro. E, de fato, são. Né, tem uma série de restrições legais. Ou seja, recuperar o controle do Estado sobre a Petrobras é uma questão essencial se a gente quiser discutir o que vai fazer. O petróleo é nosso, a Petrobras deveria ser. Né? Então, vamos ver como é que isso pode ser equacionado no futuro. Em relação às alternativas energéticas, eu acho que tem que tomar com muito cuidado, porque a gente está apostando sistematicamente, vamos fazer o eólico e o solar, e isso vai resolver tudo. Isso não resolve tudo. Para começar, o que é conhecido de reservas de lítio no mundo não dá conta de você fazer todas as baterias necessárias para você montar um sistema de substituição em massa no mundo inteiro. Então, já teriam... E temos que analisar uma outra coisa, que é o seguinte: promessa de futuros desenvolvimentos científicos é algo que é mais ou menos como apostar no imponderável. É ótimo se o hidrogênio verde der conta de tudo isso, mas até agora não está absolutamente definido de que você possa ter essa alternativa viável no curto e médio prazo. Poderá ser, mas não é evidente ainda. Ou seja, eu acho que nós temos que pensar, quer dizer, num outro sistema econômico que terá que ser implantado para resolver essa mixórdia em que o capitalismo nos trouxe, você terá que pensar, inevitavelmente, numa economia de energia. Entendeu? Você não pode pensar simplesmente que nós podemos continuar mantendo o padrão de gasto energético dominante hoje em dia na economia mundial e achar que você pode substituir isso por alguma coisa sustentável sem ter um problema concreto do ponto de vista de déficit energético. Pelo menos no nível do conhecimento científico sobre essas fontes hoje e como utilizá-las. Portanto, quer dizer, repensar, como é que você organiza a economia em função das necessidades sociais é uma questão absolutamente fundamental. Onde é que você faz economia? Quer dizer, onde é que você vai cortar investimento energético que só beneficia o 1% da população? Mudar a lógica de pensar o que é o gasto socialmente necessário, né? O investimento socialmente necessário, em quê? E esse pensando no futuro, é onde nós temos que chegar. É claro que tudo isso é uma discussão que hoje, se a gente pensar que a gente está ainda se defendendo de um bando de golpistas, fascistas, que tem ainda muito poder no Brasil e podem tranquilamente voltar a dominar, pode parecer uma discussão etérea, né? Mas acho que essas discussões, hoje a gente começa a colocá-las para o conjunto da população, quer dizer, começar a levantar
as questões que estão acontecendo e que vão acontecer, e esclarecê-las e apontar para os caminhos, hoje isso não vai acontecer nunca. Né? Na luta política isso sempre foi assim, quer dizer, você tem que, de alguma forma, você tem que levar a consciência das massas para a compreensão dos fenômenos onde ela está inserida. Isso aí era assim, em 68, acho que continua sendo. Nós temos acho que a preocupação socioambiental colocada pelo Hildo, eu compartilho dela, desde aqueles idos dos anos 60. A questão é como é que você vai trabalhar, quer dizer, o novo modelo socioambiental que vai se colocar. A gente não pode pensar estritamente no curto prazo, não, vamos resolver o problema da pobreza agora, que não depende só disso, mas tem da questão energética. Mas isso pode piorar muito a situação daqui a pouco tempo para esses mesmos pobres, porque numa crise energética combinada com uma crise ambiental e uma crise financeira mundial, os primeiros que apanham são eles. Quer dizer, hoje em dia, se você tem o salto da crise de 2008, né, que foi em grande parte uma crise de energia, foi uma crise do petróleo, dos preços do petróleo em primeiro lugar, e depois foi uma crise financeira, quer dizer, você teve, a partir dali, apesar dos trilhões que foram gastos pelos bancos centrais para debelar a crise temporariamente, você teve um salto de 800 milhões de famintos no mundo para 1 bilhão e 200 milhões. Imediatamente depois. Quer dizer, e de lá para cá, a situação não melhorou. Então, os primeiros que apanham são realmente os mais pobres dessas situações críticas. Então, a gente tem que trabalhar em termos, para agora e para o futuro, temos que trabalhar com soluções que possam dar algum tipo de resposta mais abrangente a essa problemática. Com isso, eu fiz minhas considerações finais, Beth. Muito obrigada, Hildo, obrigada, já foi assim, nível bem alto, o debate foi muito bom, as pessoas aqui no celular gostaram muito, estão agradecendo, tá? Então, a gente vai, assim que a gente tiver no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, a gente distribui, e eu gostaria muito de, em breve, poder contar com você novamente. Bom? Obrigada, boa noite, um beijo para todo mundo. Um abraço a todos, obrigado. Boa noite, boa noite. Obrigada, Jean, obrigada, professor Hildo.